Faz mais ou menos uns 7, 8 anos que eu não sei o que é ter uma noite de sono tranquila. Anos que eu choro, eu vou dormir em meio a sofrimento, a crises de ansiedade, crises fortíssimas, onde muitas vezes eu acho que eu não vou aguentar, que eu não vou sobreviver àquela noite. São simplesmente barulhos, assim como essas cigarras que estão cantando agora, por exemplo. São barulhos que realmente tiram a paz de uma pessoa normal, que incomoda uma pessoa normal. Então imagina uma pessoa que já tem uma sensibilidade maior, um misofônico. A gente muda de imóvel, aí quando a gente acha que vai ser diferente, que a gente vai ter uma noite de paz, começa tudo de novo. Parece que a gente escolhe os lugares errados. Aquele sofrimento nunca termina, nunca acaba. O único momento que eu posso dizer que eu tive um descanso aí foi quando eu engravidei. Eu tinha muito medo de como ia ser se eu fosse passar tanto nervoso, ter tanta crise de ansiedade daquele jeito, como ia ser minha gravidez. Mas graças a Deus a gente encontrou um lugar onde a gente teve paz. Era uma casa simples, pequena, mas a gente tinha paz. Só que quando eu me mudei para esse imóvel, eu não sabia que eu estava grávida. E era uma casa muito pequena. E aí quando a minha filha nasceu, a gente teve que se mudar de novo. E começou tudo de novo. O tratamento é um pouco complicado porque não é barato e não é uma coisa simples que você vai lá, faz algum tipo de terapia, algum tratamento específico e você está curado. São vários tipos de abordagens, de tratamentos que a gente tem que fazer para conseguir lidar com a misofonia na nossa vida. Então não é uma coisa tão simples e precisa de um investimento financeiro, não está acessível a todos. E por causa da misofonia, do estresse causado pela misofonia, eu tive vários problemas de saúde, estou com problemas crônicos que agora eu preciso tratar esses problemas com urgência para depois ir tentar tratar a misofonia. Uns 4 anos atrás eu descobri que tinha misofonia, não sabia do que se tratava, mas desde que eu me entendo por gente, desde criança eu tenho problemas com relação a microbarulhos, me irritava facilmente, por vezes tinha o pavio curto com esses barulhos, me incomodava demais, até que fui saber sobre misofonia, a reportagem, acabei me identificando e vendo que não era só eu, mas muitas pessoas sofriam com esses barulhos. Misofonia foi um problema durante toda a minha vida, sofri muito, principalmente com as pessoas mais próximas a mim, faziam esses barulhos, que me incomodavam. Quando eu descobri assim, foi um alívio por saber que eu não estava sozinho, mas também foi uma dificuldade saber que a gente tem essa síndrome, não tem cura. A parte ruim de ter a misofonia é justamente o mínimo barulho te incomodar. Às vezes barulho que as pessoas nem percebem que tá tendo, a pessoa se incomoda demais. Você tem que lidar com gatilhos o tempo todo, morando em cidades muito barulhentas, muito ruidosas. Pessoas te taxando como barraqueiro, como chato, briguento, porque quem não tem não percebe isso. Então é muito difícil a pessoa entender que nós temos isso. Sempre foi uma relação tóxica. Eu me incomodava almoçando com as pessoas do meu trabalho, jantando com a minha família. Eu sempre me incomodava no momento que é para ser de amor, de união, que é o momento de se alimentar. Um almoço, uma janta em grupo, para mim era um martírio. Horrível, horrível. Tinha que escolher que lado da mesa que eu ia sentar, ao lado de quem, qual que é a pessoa da família que mastiga mais baixinho. Então eu já tive problemas de aprendizagem na escola por conta disso. Certos sons que uma professora específica fazia me incomodava tanto que eu não conseguia prestar atenção na aula, e hoje eu percebo as consequências que vieram disso. Às vezes algum sotaque e eu me sentia mal. E assim, de tudo isso, eu sempre me sentia fresca, me sentia preconceituosa, eu me sentia inconveniente, eu me sentia desagradável. Fez uma diferença gigante na minha autoestima. Eu cresci totalmente diferente do que eu sou hoje por conta da misofonia. Ninguém não tem empatia. Não tem. É muito difícil. Eu nunca vi. Ninguém tem empatia.
Só quando eu mostrei o grupo de apoio, só quando eu trouxe a causa como uma coisa que tem sido reconhecida. Aí as pessoas tendem a ter um pouco mais de curiosidade e respeito. Mas até então, nunca. Sempre foi algo que me prejudicou. Prejudicava as relações de amizade, de família, de namoro, porque o som dói pra quem ouve, pra quem sente, pra quem tá ali. A gente sabe aonde dói, aonde pega. Mas quem tá ao lado não entende, porque não sente, graças a Deus, e que não sinta. Mas que respeite e entenda, né? Porque já é muito difícil conviver com isso mesmo. Muita coisa mudou pra mim nessa questão até de buscar essa ajuda e esse entendimento. Foi quando eu comecei a me irritar com os meus próprios sons e eu achei que eu era louca. Eu sou louca, tenho certeza. Até que no trabalho, quando eu tinha 20 anos mais ou menos, ou seja, eu passei uns 10 anos da minha vida sem entender esse incômodo com ruídos, eu tava no trabalho, eu fui até a mesa de uma colega tirar uma dúvida e ao lado tinha um outro colega comendo amendoim e eu voltei. Depois eu falo com você. Ela, não, é por causa dele que tá comendo amendoim? E eu confessei que sim. E aí foi quando tudo começou. Ela me falou que eu tinha misofonia também, que, igual a ela, e parecia um super encontro de duas misofônicas incompreendidas. E a gente começou a falar mais sobre isso, eu contei pra minha família, eles nem ligaram, nem entenderam nada. E naquele dia eu falei, viu, tem nome, eu não sou louca. E eu falava pra mim mesma, você não é louca, isso tem um nome. E o que a gente faz com esse nome? Não sabia também, porque não tinha tratamento. Minha história com a misofonia se iniciou de muito tempo. O meu pai, eu lembro que ele utilizava algodão para colocar no ouvido e ele passava dias com algodões porque ele não suportava alguns barulhos. Na minha família, somos em 3 irmãos com misofonia e somos totalmente diferentes uns dos outros. Os nossos gatilhos são diferenciados, mas já há muitos anos eu sofro com essa síndrome. Desconhecia o que era misofonia. Passei por muitos médicos. Quando eu falava sobre as comorbidades que eu tinha, os médicos às vezes achavam que não era nada, que eu estava bem, que era coisa da minha cabeça. Mas com o tempo foi se agravando. Quando chegou na pandemia, a misofonia ficou tão forte que chegou a destruir a minha vida de uma forma inacreditável. E a partir daí eu tive que buscar ajuda. Eu descobri sobre a misofonia aos 6 anos, mas que eu tenho ela desde criança, desde os 7 anos de idade, que eu comecei a sentir essa irritabilidade com alguns sons, né, uma reação a alguns sons. Meus pais na época não deram muita importância porque achavam que era uma frescura, né, coisa de criança. E com o passar dos anos isso foi piorando, né, mais gatilhos vindo. E quem tem sabe o quanto é difícil você estar em um lugar com outras pessoas, com a família. Quando eu descobri que era misofonia, por um lado, né, eu me senti aliviada por saber que eu não estava sozinha, porque às vezes a gente chega a pensar que a gente está ficando louco, né? Sons que não incomodam outras pessoas nos irritar tanto dessa forma. E por outro lado a gente fica bem desesperado por saber que ainda não tem um remédio, um tratamento específico, né, vamos dizer assim, principalmente pelo SUS. Quando eu comecei a tratar a ansiedade, comecei a fazer terapia, as coisas mudaram muito pra mim, porque eu comecei a me acalmar e a conseguir dar um passinho pra trás quando eu percebo que algo tá me incomodando. Eu comecei também a fazer meditação, praticar esporte, dentro de casa mesmo, pelo YouTube, de graça. Eu comecei a buscar formas de me sentir melhor comigo mesmo, porque estava insustentável a relação, estava muito chata. E hoje eu posso dizer que eu melhorei bastante. É um caminho longo, para trilhar, mas eu acredito que eu evoluí. Mas a gente com fé, né, eu creio que um dia eu ainda vou voltar para agradecer, principalmente em primeiro lugar, a Deus gravar, né, o meu vídeo testemunhando que eu estou curada. E incentivo você também a lutar por essa causa para que a nossa causa seja conhecida cada vez mais e possa haver cura. Essa ajuda veio através de uma amiga que decidiu me ajudar, mesmo sem saber o que era. Ela decidiu me cuidar
e foi buscar informações sobre o assunto. Então eu comecei a fazer tratamento, reprogramação cerebral, e tudo mudou de uma forma assim fantástica. E através de pesquisas eu descobri o Novembro Laranja, conheci várias pessoas que trabalhavam em prol da causa da misofonia e das hipersensibilidades auditivas, e eu passei a acreditar que o que poderia mudar a nossa situação era a informação. Através disso eu criei a Misofônica Sincera, que é um meio onde a gente pode divulgar informação, fazer com que as pessoas com misofonia conheçam a causa, conheçam a síndrome e se descubram como misofônicas, para que elas consigam fazer tratamentos. Hoje estou em remissão e eu incentivo todos os portadores da síndrome para que façam tratamentos que sejam multidisciplinar. Isso faz toda a diferença. Um médico apenas, às vezes não é possível você conseguir o equilíbrio necessário. Mas quando você tem uma equipe multidisciplinar, isso muda tudo. A gente não vai conseguir parar o mundo, os barulhos, mas a gente pode silenciar o gatilho através de tratamentos. Sou Abigail Aquino, realizadora do Misofônica Sincera, jornalista, e estou aqui para ajudar vocês. Um grande abraço e até mais.